Boa noite. Oi, oi, pessoal. Boa noite. Tem alguém aí? Olá, Mini. Olha aí. Meu marido online. Oi, Ju. Você vai ficar com esse perfil ou com o da Jana Nasveg? Pra eu saber quem eu convido pra live. Acho que você tá com o perfil. Ah, tá. Deixa eu ver agora. Vamos esperar a Júlia entrar. Ei! Oi! Que saudade de você, meu Deus! Você tá boa? Eu tô bem. Tá saindo todos esses barulhos aí? Não, não Da sei. mensagem chegando? Não? Não, eu não tô escutando. Você tá ruim pra você o som? Não, tá bom. Como você tá linda, gente! Você trocou de piercing ou não? Ou você não tinha esse piercing? Eu tive na adolescência, mas você nunca me viu com piercing. Ah, não te vi, tá vendo? Como eu boto um reparo, meu. Ah, é? Tem um outro aqui também, ó. Olha! Corajosa. Você Tive sabe que eu muitos também piercing. tive? Eu tive até piercing no umbigo, você sabia? Eu Eu tive tive no piercing no peito. umbigo. Aonde? Eu tive no Que peito. dor! Não dói, não? Eu só não tive no umbigo. Então, doeu porque o cara, na verdade, ele fez maior do que meu bico e eu queria ele, aquele, assim, né, redondinho. E ele Sei. tentava e não conseguia. Que Tanto que nem dor! o resto cabia. Ele fez um furo muito grande. Eu sofri nesse piercing. Mas eu tive em vários lugares. Aqui. Eu tive no nariz, cara. Eu era estagiária de direito, eu tive um piercing no nariz e tive piercing no umbigo. E eu lembro que do umbigo eu fiz porque eu tava sofrendo por causa de um término de um namoro. Você acredita? Tem umas coisas que a gente faz, né? Para aumentar, como é que se diz? A autoestima. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu queria sentir uma dor maior. Não sei. Certo? Qual foi o significado da época, assim, sabe? Tipo, meu, tá doendo, vou procurar algo que doa mais pra eu esquecer essa dor. Acho que foi esse o caminho, sabe? Aí depois eu tirei o piercing, mas até hoje eu tenho a marca no umbigo, assim, sabe? É, as marcas ficam, né? Ficam. E aí, como é que você tá chegando agora de Agora não, né? Chegou quando? Pra mim, travou. Você parecia um computadorzinho. Eu não entendi o que É, você pra mim falou. também travou aqui. Eu perguntei como foi de viagem quando que você voltou. Foi boa a viagem. Eu acho que eu quis fugir um pouco do momento que eu estava vivendo aqui, assim, né, morando com os pais. Então, foi bem reflexiva. Eu vi que as situações se repetem com os pais ou com os amigos. Só que com os pais, às vezes, a gente é mais agressivo. E com os amigos, a gente tem mais cautela ao falar. Então, Sim, repetiu a total. mesma situação. É uma situação que fez com que eu e meu pai brigassem, que foi, eu falei para ele lavar a mão. E ele só passou álcool em gel. E eu bati para ele, lava a mão, lava a mão. E aí começou a maior briga, porque ele passou álcool em gel e eu falava, lava a mão, e ele falava, já tá bom. E lá aconteceu a mesma coisa. Aí eu falei, só álcool em gel não adianta, lava a mão. Aí bateu que não. Aí eu falei, olha, não vou discutir. Mas aquela cena, assim, né? Voltou tudo. Exatamente a mesma cena. É engraçado, né? Isso que você falou, Júlia. Tipo, nosso comportamento com pais e com amigos, né? Enquanto a gente é mais cauteloso ao falar com os amigos e com os Sim, pais. E os pais estão aí, a gente pode xingar, fazer o que for, eles vão continuar lá. Né? Os sim. amigos não. Relacionamento, então, né?
E eles ficam super magoados, né? Ai, que linda, garrafinha, tô vendo. Eu ia pegar a minha, mas eu deixei lá pra... Sabe o que eu tô fazendo? A minha, azul, eu tô deixando ali pra regar as plantas. Tô regando as plantinhas. Mas enfim, bora lá, vamos ver. Gente, dá coraçãozinho pra gente aí, porque os coraçõezinhos o Instagram entende que o pessoal tá gostando e aí acaba mandando pra galera, entendeu? Então vamos dar coraçãozinho pro Instagram, divulgar pra mais gente entrar. Ajuda a gente, vai. Dá coraçãozinho aí, pelo amor de Deus. Não. Bom, eu chamei a Júlis aqui, convidei ela, porque eu conheci a Júlis e ela trabalhou comigo no final de semana, num retiro, muito gostoso. E a comida dela maravilhosa, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de dedicação. A comida é gostosa, a comida enriquece. A comida dela, gente, tipo, sério, eu até falei isso pra você, não foi? Eu falei, não é um alimento só tipo, físico, é da alma mesmo, porque ela cozinha com muito amor. E aí eu falei, eu queria muito que as pessoas conhecessem a Júlia, conhecessem a Jana Nasveg, conhecessem o trabalho dela, que ela é uma mulher plural, assim, ela é também consteladora familiar, e eu queria que você falasse um pouquinho de você. Seja bem-vinda. Obrigada. Já falou então um pouco de mim. Vou falar um pouco dentro da alimentação. Quem sou eu? Sou uma pessoa que se alimentou muito mal durante a adolescência, durante a infância, de não comer frutas, não comer nada de verdura, nada. Eu fui comer tomate aos 14 anos. Alface, por aí, nessa idade. E tinha que ser cortadinho. Sim. Eu tinha muitos problemas. Aos 10 anos, eu precisei fazer uma lavagem intestinal. Porque eu ficava 10 dias sem ir ao banheiro. Assim. E eu lembro que eu sofri muito uma vez, que eu insisti no defecar e era tipo uma bola. Era uma bola. De ficar segurando depois a bunda, assim, porque doía. Né? Então, oh, meu Deus, que judiação! Foi um parto pelo lugar errado, porque... Então, aos 10 anos, e a médica deu uma lista. O que pode comer e o que não pode. Eu só comia o que não podia. Então, eu sei que a minha mãe fez o melhor, às vezes eu encho o saco dela, falo que ela podia ter insistido mais, né? Porque eu não lembro muito dessa oferta. Eu lembro que a gente comia bastante nuggets, minha irmã comia muito miojo, e aí sempre que ela fazia, ai, que cheirinho, eu também quero. Aí ela acabava fazendo 2, porque ela sabia que eu ia falar que eu quero. Muito micro-ondas, e sempre tinha sobremesa. Então a sobremesa estava sempre lá. Agora, eles sempre foram muito de tomar suco, e eu não. Então, eu só comia banana, maçã, parou por aí. Muito difícil. E então eu fui crescendo aí com vários problemas. Eu lembro que eu ficava doente bastante. Meu segundo emprego, meu primeiro emprego de verdade mesmo, aos 16 anos, foi no McDonald's. Então, aquela época, eu era magra, porque eu não tinha vitamina nenhuma. Assim, eu não me alimentava. Era só o lanche do McDonald's e o café da manhã. Eu pulava e comia cachorro-quente. Meu almoço era cachorro-quente, porque naquela época a gente também não tinha muito dinheiro, então ou eu comia no Bom Prato ou eu comia um cachorro-quente, que era R$1,50. Ia pro McDonald's, comia no McDonald's, chegava em casa, já era hora de dormir. Então eu ficava muito doente. E o corpo vai mudando, vai pedindo mudanças. E eu lembro que eu comecei nessa questão da alimentação, quis mudar, e eu não sabia cozinhar nada. Quando eu comecei com essa ideia certa de que eu ia me mudar, que eu ia para o Rio de Janeiro, eu comecei a aprender a cozinhar, porque eu ia morar sozinha sem saber cozinhar. E foi o mesmo momento que eu parei de comer carne. Quantos anos você tinha, Júlia? 18. 18. Eu já cozinhava um pouquinho, assim, mas não pra... Tipo um arroz, um feijão, né?
eu lembro que eu aprendi a cozinhar abobrinha. Então, naquela época, eu comecei a comer abobrinha, era abobrinha, soja e arroz. E o feijão eu pegava no self-service, que eu tinha medo. E por incrível que pareça, eu ainda me alimentava melhor do que as outras garotas com quem eu morei. Isso foi quando? Que época, mais ou menos? Porque é legal a gente fazer esse recorte, né? 2004. Eu morei em 2004. 2004 até 2009 lá. Aí, com o tempo, eu acabei voltando a comer carne. Até que um dia eu acordei e meu corpo falou assim: chega, né? Ou você se alimenta bem e para de carne, chega de carne. Então o corpo pediu novamente e aí foi um processo lindo, assim, foi um renascimento e com outra visão. Eu com 15 anos, eu queria prestar técnico de nutrição, que eu estudei na ET e tinha nutrição. Eu não sabia nada de nutrição. Eu me alimentava super mal. E eu queria nutrição. E hoje eu não fiz nutrição, não fiz nada voltado a isso. Na faculdade teve nutrição, mas tudo que eu sei foi nessa busca, né? Nessa busca, estudando, vendo como eu posso fazer as mudanças. E hoje eu sei muita coisa a ponto de, se eu conversar com um nutricionista, às vezes eu dou de 10-0 no nutricionista. Né? Então eu A vejo própria caminhada, né, Júlia? Tua própria caminhada, inclusive, né? Assim, vai fazendo você redesenhar tudo. sim. E eu vejo nutricionistas que dão para os filhos, não alimentam os filhos, né? Então dão porcaria, bolacha recheada, pizza de bacon e todas essas coisas que eu falo, cara, se eu soubesse nutrição, né? Se essas nutricionistas que têm a informação alimentam os filhos dessa maneira, eu que não quero passar por essa nutricionista. É complicado você ver, às vezes, nutricionista mãe de bebê já entrando com fórmula, assim, com 3 meses, né? Ah, eu já vou me preparar porque está acabando a minha licença maternidade, eu vou voltar ao trabalho, então eu já vou introduzir fórmula, sabe? Porque não. Cruel, né? A própria pediatra, eu tava alimentando meu filho, tinha 1 ano, ela falou, vai amamentar até entrar no exército? Nossa! A pediatra do posto Que de saúde. sucesso! Tinha 1 ano, né? E ela achou que eu tava amamentando já demais. Então, é isso. Aí você vai descobrindo que quem ensina para pediatra que tem que entrar com fórmula é a Nestlé que vende a fórmula. Então, quando você entende todo esse mercado sujo, né, da farmácia, Da que a indústria farmácia farmacêutica, exato. é o próprio governo, né? O governo, ele precisa que você fique doente. Ele quer. Então, a própria E tem que farmácia... ter demanda. Oi? Tem que ter demanda, né, para tratar. Para Sim. manter a estrutura de um hospital, enfim, tem que ter demanda. É que nem a gente fala às vezes na maternidade que no hospital que tem centro cirúrgico vai querer cesariana, porque o centro cirúrgico parado é dinheiro que vai embora, né? É dinheiro que não roda, que não gira, enfim. E quando a gente entra, né, nessa questão estudo, que às vezes eu bato muito perto, até com médicos, aí minha mãe fala, meu pai, você não confia em médico? Eu falo, olha, né, eles vão para a faculdade aprender sobre remédios. Eu estou aprendendo sobre, eu estou indo atrás de métodos, meios de não ficar doente. Né? Então, eu percebi que meu filho, quando tomava leite, ele, quando nasceu, primeiro de tudo, eu acho que eu tive, pela intervenção do hospital, que me deu anestesia, ele teve alguma questão. Ele estava bem, batimentos batendo, tomei anestesia, batimento parou, ele nasceu logo em seguida e não respirou. Então, ele teve essas questões e eu via que, né, depois, quando estava na creche, que eu sempre fui do público, né? Então, da escola, do posto público, da escola pública, a creche. Então, eu pedia
cheguei para pediatra e falei assim, olha, eu percebo que meu filho fica mal quando toma leite, fica pior, e todo dia na creche é leite. Então, nas férias de julho, que eu não dava leite, janeiro, fevereiro, ficava de boa, voltava para a escola, voltava várias questões respiratórias. Então, eu falei, tem como, eu não quero que ele tome leite na escola. Ah, mas não tem nenhuma alergia comprovada, então não posso te dar nada. Então, a gente fica à mercê disso. Fica refém, né? Sim, então se a gente vai ver a alimentação dentro da escola, da creche, que é salsicha, que para mim não é um alimento, né? Também não. Eu experimentei uma reunião o café com leite, super doce, super doce. É doce mesmo, desses, né, de escola, é engraçado isso, né? A Mônica aqui escreveu um negócio, olha. Eu voltei a trabalhar e a Maria Luísa foi, peraí que sumiu. E a Maria Luísa foi para a creche com 4 meses. Ela só ficou com o meu leite até os 6 meses. Eu mandava leite congelado para a creche. Mesmo depois que ela começou com as comidinhas, eu continuei mandando meu leite. Show! E ela tomava no lugar da água. Isso aí, meu. Sim. Nem sei quando ela bebeu água pela primeira vez. Quando a gente... Mônica. É isso. E é o alimento que a criança precisa. O leite materno. E, na verdade, é o único leite que os humanos precisam. Né? Que é o leite materno. Porque quando a gente vai ver os outros leites, na verdade, é um outro produto. Se a gente for atrás de tudo, tem pessoas que falam assim, eu não queria saber. Eu queria que você não tivesse me contado. Eu preferia não saber disso, né? Porque a informação tem esse peso, né? E agora? Agora eu sei. Depois que você tem informação, você tem que tomar uma atitude, né? É que nem a mulher que desconfia que o cara tem alguém. Ela às vezes fica com medo de ter certeza, porque depois da informação ela tem que tomar uma atitude, né? E aí? Mas, enfim. É isso mesmo. E a água, as pessoas acham que a criança tem sede, né? E que tem que dar água. É muito engraçado isso. Eu sou doula. E você escuta, às vezes, a mãe fala, não, mas tem que dar água. Não, tá mamando. No leite tem tudo. A água que ela precisa está no seu leite. Relaxa e vai. Sim. E isso foi do seu primeiro filho? Como é que foi esse processo? Foi também, amamentei aos 2 anos, mas naquela época eu ainda consumia carne, então eu fazia bastante papinha, misturava um pouco de peixe, então eu lembro que eu colocava, acho que beterraba em tudo, todas as papinhas eram roxas, assim. E aí eu fazia uma de fígado, outra de peixe, outra de frango, então eu sempre fazia essas papinhas, mas eu sempre tive essa questão do não dar o doce para ele, né? Até hoje, é muito engraçado que uma vez ele conversando com uma criança, a criança perguntou assim, falou assim, você tem bolacha recheada? Não. Você tem videogame? Não. Tem Danone na sua casa? Não. Aí ele falou assim, você é pobre? Porque... Caramba, isso é muito louco, essa construção social que a gente faz, né? Que as crianças, tipo, é padrão de vida. Você sabe o padrão de vida, se ela come danoninho, se ela tem videogame em casa, se tem bolacha, sei lá, Bono ou Calypso. Você tem como saber que classe social, a que classe social ela pertence. Isso é ruim. Isso é ruim, que a gente está chegando num ponto, então, que a classe social... Ela é o quê? A pessoa que se alimenta mal. Então, quem tem... Quanto maior sua classe social, quanto mais alto sua classe social... Não é complicado isso? As crianças vão crescendo assim. Então, achava que por não ter Danone, não ter biscoito recheado, bolacha recheada, não tinha dinheiro. Mas quando a gente fala em classes, a gente está... Bom, estamos falando de alimentação. Durante a quarentena, eu fui para numas ações, distribuindo marmita. Então, eu estava num local que era muito carente. Pessoas morando em casinhas de madeira mesmo, né? As casas
do tamanho do meu quarto, digamos assim, né? E aí eu vejo um senhor, primeiro estava todo mundo na rua, aí eu vejo um senhor passando na bicicleta e na sacola uma Coca-Cola, a real, e um refrigerante laranja. Esse eu não vi, porque eu fiquei chocada. Eu falei, caramba, as pessoas não têm dinheiro, mas compram um refrigerante. Né, o refrigerante que talvez é R$ 10, quanto de fruta não poderia estar comprando, quanto de legume não poderia estar comprando com esse dinheiro, né, que tenha gastado entre 15 e 20 reais com refrigerante, é um valor alto. É um valor muito alto. Com esse valor eu compro, se eu for numa feira, eu compro os alimentos para uma semana. Né, assim, pelo menos sem tirar frutas, mas, sem contar frutas, pelo menos para o almoço. Legumes e verduras, né? Sim, legumes. Mas falta a gente saber. Eu, pelo menos, não fui educada. Eu não tive isso. Faltou educação alimentar na escola, não é? E olha que ainda posso dizer que eu fui um pouco privilegiada, porque na minha escola, na cantina, só vendia refrigerante na sexta-feira. Vendia, mas era só na sexta-feira, na cantina. De segunda a quinta era suco natural e, sei lá, eles faziam fricassê de alguma coisa, enfim, eu nem lembro, mas era uma comida bem legal, assim, de segunda a quinta. Na sexta era pizza e refrigerante. Eu estudei na polícia militar e lá era todo dia, cachorro-quente, os salgados, né, de presunto, queijo, x-tudo, refrigerante. E nos Estados Unidos, a questão do governo, o governo incentiva mesmo, né, essas crianças a ter obesidade, porque nas escolas públicas de lá é servido pizza, né, é servido hambúrguer, o governo incentiva a doença, né, então a gente não tem um sistema que incentiva a precaução, a prevenção. Né? Não existe isso. É triste. Agora, por exemplo, a gente está nesse período aqui, muita gente está em casa fazendo home office, muita. E tem gente que olha a geladeira e fala, eu não sei, eu quero comer saudável, mas eu não sei nem por onde começar. O que é básico, assim? O que você falaria que é básico? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é um modo como a gente olha o alimento. Né? Então, já olhar o alimento diferente. Tudo bem, entender que, né, tem alimentos que vão nos ajudar e tem alimentos que são como se estivesse causando um incêndio no nosso organismo. Então, quando a gente come farinha branca, refrigerante, a gente taca leite, a gente está causando infecções no nosso organismo, a gente está atacando, e como eu digo para minha filha, os soldadinhos, em vez de estar lá se exercitando, eles estão sendo atacados e eles estão ocupados lá, combatendo esse fogo que a gente está causando. Então, primeiro, ter consciência disso. Segundo, começar a olhar a alimentação de uma outra maneira. Então, quando a gente olha e entende que isso vai me nutrir, né? Meu corpo. Tudo bem que eu também tenho a ideia do jejum, eu pratico bastante o jejum, mas começar a olhar o alimento e ver que lá é vida. Ou talvez começar a comer vida para ter vida. Né? Alimentos vivos, animais, plantas, né? Animais sempre estão vivos. Então, quando a gente mata ele, não é vida, é morte. Morte, exatamente. É sangue, é dor, é violência, é sofrimento. Sim. Então, o preparar do alimento também, né? Quando a gente pensa que quando vem da indústria não é alimento, é um produto alimentício. Então, também evitar tudo que é industrializado. Evita. Né? E aí vem o modo de preparar. Então, a gente pode preparar igual aqueles programas que a gente vê na TV, que é caramba, vai, rápido! E xingando todo mundo, e derrubando, isso tá uma merda, falando que a comida é uma merda, que é isso, que é aquilo. Né? E vendo uma energia. Aquele estresse, aquela adrenalina ruim, né?
chega o garçom, você vai lá, mas você nem viu que o cara tá lá, tipo, mandando o chefe ir para aquele lugar, porque gritou e tudo mais, tal. Então, é um momento que... É um momento... É para fazer um ritual. Quando a gente começa a fazer alimentação como um ritual, então, desde da escolha do que vai comer, até o preparo. Então, sem ligar a TV, escutar, principalmente notícia. Então, coloca uma música ou canta, né? Começar a trazer leveza, achar um sentimento, um ponto no qual você esteja bem. Porque também não adianta ter brigado lá e fazer de qualquer cor, de qualquer jeito a comida que não tem sabor. Por mais que você coloque tempero, às vezes a comida fica né? Tem momentos que eu falo, olha, eu não tô no momento, não quero cozinhar agora, porque não tô na energia de cozinhar. Não vai sair legal. Então, ou eu espero, ou eu peço para outra pessoa cozinhar, né? Às vezes, como é muito eu e meus filhos, eu falo, ai, gente, dá um tempo, deixa eu ficar uns 10, 15 minutos em silêncio, que aí eu vou para a cozinha. Porque também ir para a cozinha, ficar na gritaria, e sai daqui, sai dali, né? Então, Como é isso, cozinhar com criança, meu? Como é isso? Porque tenho amigas minhas que quase enlouquecem, é que eu não tenho filhos, então não é meu local de fala. eu vou com eles para me ajudar. Então, a minha filha principalmente, ela tem 5 anos, mas eu acho que faz 1 ano e meio que ela tá lá. Sempre querendo ajudar. E aí, quando é alguma coisa para venda, eu falo, não, esse não, tá? Esse eu vou fazer sozinha, né? Quando é uma encomenda. Mas é isso, tá participando, porque isso é educação. Se a gente aprende a plantar, a colher, a cozinhar, a costurar, né? Se a gente está produzindo e cozinhando nossa própria comida, está produzindo nossa roupa, o resto é desenvolver os nossos talentos. Então, quando a gente vai na escola, em vez de aprender a contagem dos elementos na química, pudesse estar aprendendo costura, um crochê para fazer um casaco no frio, não é? Em vez de estar aprendendo, sei lá, tanta coisa que a gente não usa, né, dentro na escola, que a gente poderia estar usando para a vida. Esse momento de isolamento. Eu queria ter estudado numa escola Waldorf, mas eu acho que nem isso, nem esse entendimento, os nossos, não sei, os meus pais não tinham essa compreensão, entendeu? Os meus pais não tinham, e muitas amigas minhas também não sabem o que é uma pedagogia Waldorf, o que é uma escola Waldorf, enfim. Que é isso que você está falando, essas habilidades, a primeira infância recheada de atividades para a nossa construção, né? Para a construção da gente como ser humano mesmo, né? Não como profissional. Porque é como você falou, decorar a tabela periódica é ótimo, mas... E aí, se você não sabe o que você faz com o chuchu? Não é? Exatamente. Se eu não sei nem de onde vem, eu não sei de onde vem a maçã. Se a criança acha que vai no mercado e a maçã vem do mercado, já está errado. Né? Então, saber de onde vem o alimento. Então, quando você já teve uma experiência de fazer uma comida cantando, né? Quando você traz essa energia está indo para a comida, né? É igual, bom, sexo. Você pode dar uma rapidinha, isso até no comer, né? Dar uma rapidinha, vendo TV, prestando atenção no que está passando na TV, na novela, talvez grite até gol no meio. E uma coisa mais lenta, né? Uma coisa mais lenta, de sentir, de estar naquele momento, né? Então, fazer um ritual, não vamos por fazer. Então, a alimentação também é muito isso, né? Eu lembro que eu trabalhava, as pessoas chegavam, ligavam a TV, eu ia almoçar antes até, por conta disso, que eu não gostava da TV. Então, ligavam a TV, colocava na hora do jornal, comiam e ficavam tomando suquinho de pozinho. Sem prestar atenção no que tinham comido, né? Não olha. E aí eu lembro que elas falavam assim, toma, tem vitamina C, né, no suco de pozinho. E eu falava, não, eu não quero. Então, quando a gente cozinha dessa maneira, a gente já vai botar de uma outra maneira.
Então, quando o sentar, né, com um prato, sem TV, sem celular, agora eu vou comer, agora eu vou alimentar meu corpo, agora eu vou me alimentar. Então, eu falo muito isso para os meus filhos, né? Olha para o prato antes de comer, agradece e olha cada alimento, né? O que cada um. Então, eu tenho essa coisa, eu tô comendo às vezes falando para os meus filhos, né? Olha, isso tem vitamina tal, olha, isso aqui é ferro, olha. Então, né? Ensinando eles a questão do alimento mesmo, às vezes até fazer uma combinação legal. E olha, isso daqui veio da terra, né? Isso aqui foi plantado, foi colhido, aí cozinhei. Então, aproveitar, agradecer e reconhecer todo esse caminho até chegar, né, no nosso prato e comer. Porque a gente come tão rápido, sem ver nada, sem nem perceber. Eu uma vez falei, minha irmã veio pra cá com o ex-marido dela e pediram pizza. E os dois estavam naquela questão do quero emagrecer. E ele pegou a tampa da pizza, colocou tipo 3, 4 pedaços, porque ele ia comer os 4 pedaços, e ficaram vendo TV assim, ó. Eu não consegui comer, que eu ficava olhando aquilo e eu falava, gente, o que eles estão fazendo, né? Então ele já pegou logo 4 pedaços, ou 3, tipo, muita coisa. E eu falei, é isso que tá engordando vocês? Aí eu falei, aí ela brincou, é a televisão que me engorda? Eu achei que era pizza. Né? Então, falei assim, tudo bem. Mas... eu não prestar atenção no comer, né? Aqui em casa, sim, meu marido come super rápido, é uma grande dificuldade que eu tenho. Mas ele come muito rápido, Júlio, assim, acho que ele tinha que ficar um mês com você, assim, porque aqui eu não tô dando conta, eu não dou jeito. É sério, por exemplo, eu não consigo. Enquanto eu falo, às vezes a gente vai, agora não que tá fechado, mas quando a gente saía pra comer fora e tipo, pedir uma porção de alguma coisa, nem que seja de uma batata, sei lá, eu falava, sai no prejuízo, meu, porque enquanto eu como uma, você come 8. E tipo, aí eu você não tá nem prestando atenção no que você tá comendo. Aí daqui a pouco. Aí tem soluço. E eu falo, meu, olha isso, cara. Você tem soluço. Você tá... Presta atenção, você vai comer mesmo. Não, porque você não tá prestando atenção. Não é que a TV engorda, no caso da sua irmã. É a questão que você não tá vendo que você tá comendo, né, meu? Não tá dando a devida atenção, né? Eu vou me alimentar, então eu vou parar pra me alimentar. Eu tô tomando banho, eu vou tomar banho. Eu não posso... As mulheres têm mania, né, de estar fazendo xixi, escovando o dente e no telefone, então isso também atrapalha muito, né? Eu não consigo, a gente não faz nada direito. Então, escovar o dente, xixi, sai um pouco para me limpar, né? Então, e a gente não sacia, se a gente não mastiga, a gente nunca tá saciado. Então, tá em home office, precisa mastigar, saciar, fruta. Uma maçã, quanto tempo será que a gente não demora, né? A maçã. Uma criança come uma maçã, talvez em mais tempo do que um pacote de bolacha. Se você for ver, né? Vai pegar. Enquanto isso, a outra tá lá, mastigando a maçã. Então, tudo isso vai saciando, né? A saliva já vai digerindo, já vai mandando informação para o cérebro, e estou me alimentando, estou me nutrindo. Então, eu acho que são todas essas etapas, né, do cozinhar. Primeiro, saber o que está cozinhando, o cozinhar, trazer essa energia, o comer, prestando atenção e agradecendo, olhando cada alimento, né? E é isso, quando a gente vai atrás para saber a origem do que a gente está comendo, aí a gente para de comer algumas coisinhas, né? Como é isso, essa questão do animal, né? Quando a gente vai ver, não é vida, né? É morte, tem tudo atrás disso, inclusive a indústria, né? Então, assim, o capitalismo. Quando a gente vê que a gente, às vezes, economiza, toma banho rápido, mas, na verdade, 1 quilo de carne equivale a 2 semanas de banho. Eu queria falar sobre isso. Não sei se você vai falar, mas, assim, tem muita gente que fala, não posso ser vegana nem vegetariana,
porque eu não posso ficar sem comer carne, porque tem que ter proteína. Da onde as pessoas tiraram? Não, vamos lá, da onde as pessoas tiraram? Não dá vontade. Você tem vontade de falar, vamos lá, vem aqui, deixa eu escrever um negócio. Olha, peraí. A Thaís falou assim, olha, trabalho em farmácia e aos finais de semana muitos clientes vão comprar medicamentos para má digestão. E eles assumem que estão passando mal como se fosse algo super normal. Passando mal por terem comido muito. Ah, mas ó, eu vou te falar, isso é realmente, é real. Até eu já fiz isso. Nossa, tô passando mal de tanto que eu comi, como se fosse o máximo, né? Mas, cara, vamos lá, não sei nem o que eu falo, porque assim, é tão real isso. As pessoas acham bonito comer muito e passar mal. Se eu for falar, você sabe dizer quanto tempo? Que eu queria ler também a Mulher do Milho, que ela é muito... Adoro essa carta. Não, a gente ainda tem uns 25 minutos. Tá. Então, super no time. Então, assim, essa questão da proteína, eu não sei de onde veio. Né? Porque a gente consome tanta proteína, às vezes até a gente não precisa de tudo isso de proteína que eles falam, primeiro de tudo, e outra que a gente consome. Então, se for para debater e falar, tá, a gente precisa da proteína, então tá bom. Olha, a gente tem proteína no feijão, a gente tem proteína na lentilha, a gente tem proteína até no arroz a gente tem. Então, assim, cogumelo, tudo. As verduras têm muita proteína. E quando eu comecei a estudar o jejum, eu comecei a fazer jejum no Ekadasi, que é um jejum indiano, então começou como uma maneira espiritual e de limpar o organismo tóxico, né, a toxicidade. Então era a cada 15 dias. Então, no começo, eu comia só o que era permitido, depois eu comecei a fazer só de fruta. E eu tive uma experiência que eu fiquei 3 dias, eu fiz a dança ao sol. 3 dias sem comida, sem água, não podia escovar o dente, lavar a mão, se limpar, nada. Era sem encostar na água por 3 dias e dançando no sol. E naquele momento eu falei, a partir de agora todos os meus jejuns vão ser só de água. E foi. Aí eu comecei todos os jejuns a fazer só de água. E o primeiro foi difícil. Depois eu vi que não sinto fome. Né? Depois eu vi que não era tão difícil. E aí, entrando nesse estudo do jejum, é ótimo para o nosso corpo, o jejuar. E o nosso corpo utiliza as proteínas que a gente já tem. Então, o nosso próprio corpo, assim como a água que a gente... A água, a gente tem 9 litros de água. Na verdade, 70% do nosso corpo. Somos 70%! Desculpa aí. Bom, 70% do nosso corpo é água. E o nosso organismo mesmo, assim, o nosso intestino, que também é o nosso cérebro. Então, todas as doenças são combatidas no intestino. E o que é o intestino? O que a gente se alimenta. Então, o próprio intestino, no intestino grosso, ele devolve 9 litros de água para o nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele se autofagia. Ele mesmo está se regenerando. Então, no jejum, a gente vai reutilizar as proteínas que a gente já tem. A gente vai... as nossas células vai se rejuvenescendo. E as proteínas vêm da onde? Não é da carne, é do que o animal come. Então, as proteínas, na verdade, vêm das plantas, como a B12, que vem das bactérias que estão nas plantas. Então, o B12 não está na carne. A B12 está no... O boi, o animal come. Então, assim, a gente não precisa, de fato, do animal. Né? Então, se a gente for olhar lá atrás, a gente quase, eles quase não se alimentavam. Antes do fogo, era muito difícil comer da carne. Né? Então, tem a questão do ser nômade, ir atrás. Né? Eles eram nômades justamente por conta disso. Ia até um lugar, consumia tudo que tinha naquela área, de grãos, e aí acabava, ia para outro lugar para encontrar o alimento. Né? Eles não eram nômades por conta do animal, eles eram nômades por conta do alimento. Do grão, da verdura.
Então, é isso, assim, a proteína em si não vem da carne, como a B12 também não vem da carne. E hoje, essa indústria é tão maluca, né, que a Amazônia está sendo devastada para virar pasto. Então, você coloca lá o boi lá, então, ó, a gente tá trazendo dinheiro pro país, né, tem a desculpa deles aí, e eles, dentro da lei, podem fazer isso. E também plantação de soja. É para os veganos? É para os vegetarianos? Não. É para o pro gado. Então a Amazônia está sendo devastada para alimentar o gado, né, que vai alimentar uma quantidade X de pessoas. Então a gente precisa saber que é uma responsabilidade de todo mundo essa devastação na Amazônia, né? Se você está consumindo a carne, você está contribuindo. Se É porque essa você falta de... valida, né? Oi? Você valida o comportamento, você valida. É como se você dissesse, olha, governantes, eu preciso de carne, então dá o jeito de ter carne também, né? Então, assim, E se assim, todo mundo come carne, esse é o recado, né? Então, vamos produzir mais carne, e né? também tira a culpa de si, né? Eu não tenho nada a ver com a Amazônia. Sim, a gente tem a ver. A gente que tá. É igual a história também, né, dos celulares. Roubam celular, mas por que roubam? Porque as pessoas compram celular roubado. Quando pararem de comprar celular roubado, não vão mais roubar celular. Né? Nossa, você sabe, isso é incrível, vou até sair um pouquinho do tema, mas meu marido, ele é brasileiro naturalizado, né? Já falei isso aqui em outras lives, então, mas nem todo mundo sabe. Então tem umas coisas aqui do Brasil que ele se choca, sabe, um pouco. Aí esses dias ele viu no Facebook assim, vendem cartão de crédito com limite. Aí ele me chamou, ele falou, como que é isso? Eu falei, como que é o quê? Ele, olha só, as pessoas estão dizendo que funciona, que realmente foi utilizado e tal, mas aqui está dizendo que depois de um tempo, aí você tem que cancelar, cortar, eu não entendi. Porque na cabeça dele, se estão oferecendo, é uma coisa legal, entendeu? Tipo, dentro da lei. É tão absurdo que até eu falar, não, isso é ilegal, isso é um cartão clonado, por exemplo, a pessoa fala, mas é crime. Como que divulgar no Facebook? Assim, tipo, é crime. E aí, como é que faz? É a mesma coisa do celular roubado. Você vai validando conforme você tem as suas atitudes. Você valida enquanto tem demanda a produção. Sim. Eu não preciso do benefício emergencial, mas eu acho que eu tenho direito. Então, por que não? Né? Então, isso é tudo cultural. Então, quando a gente também fala muito mas isso é cultural. Aí eu falo, o machismo é cultural, o racismo é cultural, que a gente, esqueci a palavra. A corrupção é cultural. Isso do auxílio, eu fiquei sabendo de gente que nem mora no Brasil que conseguiu. Então. Cara, teve um cara que postou... vai ficar com o dinheiro parado na conta? Não, teve um cara que postou o nome dele, que recebeu auxílio, e indo no mercado, comprando carne, carvão e bebida, tirando a foto, aí mostrando, ainda sobrou uns R$30, o valor da compra. E aí, você acha esperto, né? Eu fui até atrás da compra, porque quando mandou o print, tinha o nome, né, da conta no Instagram. Fui até atrás e não achei. Ou seja, acho que pelo menos a conta do Instagram ele perdeu. Mas, pô, sabe? Não sei. Complicado, meu, isso aí. Mas, enfim, voltando pra comida, né? Porque é engraçado falar de comida, é falar de questão social, é falar de cultura também. O que a gente come é política, o que a gente veste é político. É por isso que também eu falo, assim, né? A questão da educação. A gente tem que mudar tudo isso na educação. Eu bato o pé na escola dos meus filhos. Eu tirei eles da escola há um tempo. E aí, quando eu voltei para cá, comecei a morar aqui, na zona rural de Mogi, eu coloquei eles. É uma escola pequena. Comecei a participar dentro da escola. E aí, eu quis dar uns pitacos, né? Aí teve a festa do sorvete. Aí tinha refrigerante,
cachorro quente, não, refrigerante, pastel e sorvete. E eu falei, gente, né, vocês são escola, vocês têm que ser exemplo. Meu Como é que Deus. vocês colocam refrigerante numa escola? Né, então... Não, já tem o sorvete, né? Eu acho que, enfim. Ah, é para arrecadar fundos para a escola. Eu falo, mas... Aí esse ano é que não rolou, mas ia rolar o cachorro-quente vegano. Eu falei, olha, não precisa, eu vou trazer. Eu falei, eu posso ser voluntária na cozinha, né? Porque, é porque eu não preparo, e isso e aquilo. E aí eu falei, olha, em vez da salsicha, coloca também uma opção da cenoura. Aí ela falou assim, tá, a gente pode fazer o mesmo valor. Eu falei, não, a cenoura eu vou dar, então pode colocar um valor mais barato, 50 centavos mais barato que seja, para incentivar, né? Então, eu assim, tô feliz que eu tô começando a ser a mudança que eu quero ver. Né? Então, eu Muito sempre legal. enfrentei muitas questões assim com as festas dos meus filhos. Então, festa infantil sem bebida. Eu não vou se não tem bebida alcoólica. Eu falo, não, minha querida, então não venha, né? Porque é festa infantil, eles já vão em tantas festas de adultos e fica só os adultos bebendo e as crianças lá largadas. É uma festa infantil, né? Então, aí depois tirar a carne, e aí tirar cada vez menos tem menos doce. Eu nunca dei lembrancinha de alimento, né? Porque festa infantil também é isso, assim, você vai, come fritura, depois muito açúcar, muito, 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 e toma muito refrigerante, porque a criança não toma Sim. só um copo, toma muito. Não, tá E com aí sede, tem toma o refrigerante, bolo, porque eu tô passando. e aí você ainda leva a sacolinha com um monte de doce para casa. E Eu aí, já. Toda festa de criança que eu vou, toda festa de criança que eu vou, eu saio com um monte. Olha, eu vou te falar. Fui um aniversário em abril do ano passado. A gente tá em junho, né? Aí esse abril não teve por causa da quarentena, foi abril do ano passado. Eu ainda tinha no meu armário as livros. Porque assim, cheguei, eu guardei no armário e esqueci. Porque era um monte de potinho. Era potinho com MM, potinho com marshmallow, potinho com não sei o que, um monte de e não potinho. estraga. Não estraga, aquilo lá dura uma vida inteira, impressionante. Só que são crianças ainda, sendo dente, né? Se já é ruim pra gente, eu fico pensando, se já é ruim pra gente comer açúcar, imagina pra eles que ainda estão crescendo. Então, e eu trabalhando com alimentação, eu tento tirar esse açúcar, coloco alimentos sem açúcar. Meus filhos adoram a banana com cacau, abacate com cacau, sabe? Meu, Ainda mais você aquela mais falou. já madurinha. Gente, não é açúcar da fruta. E frutas. Se tem frutas, elas comem. Se Sim, tem suco de fruta, você coloca a elas fruta, falam. elas comem. Descasca a fruta, corta a melancia, você vai ver. Eu tenho fotos e mais fotos de crianças com frutas, né? A minha Ninguém. filhada come tomate como se fosse maçã. Então, Ela adora tomate. Adora tomate. E você falou o negócio do cachorro quente com a cenoura. Como é isso? você Eu não queria te cozinha interromper, cenoura, mas enfim, é isso mesmo? Você cozinha cenoura. cozinha cenoura. Aí, às vezes, depois de cozida, eu corto ela, assim, né, na vertical e boto no molho. Tem criança que come e nem percebe que não é salsicha. Né? Quando tá no molho, não vê direito, come, tá gostoso? Tá. Então, eu acho que é questão da gente mudar muito, né? Então a gente já está começando a mudar o modo como nasce, né? Já tem que começar a mudar É, o nascimento. graças a Deus, né? Depois o alimento dessa criança, que é o leite materno, né? Então, o quanto eu acho que a comunidade, as pessoas ao redor, tem que incentivar e apoiar essa mãe, né? Muitas vezes a mãe não tem o apoio do pai, tá sozinha, sobrecarregada, aí lógico, dá-lhe fórmula. Eu, na verdade, eu acho muito mais fácil tirar o peito para fora do que... Eu acho que ia ser muito preguiçosa se eu tivesse que fazer esquentar água e coloca aquilo. Gente, eu não sei se meus filhos iam passar fome
Peito é tão mais fácil. Você falou, né, que a gente tá mudando o jeito de nascer. Eu tenho uma amiga, e ela é autônoma, assim como nós, e ficou difícil, ficou bem difícil para ela, tá grávida. É o segundo filho. O primeiro ela tentou fazer domiciliar, mas ela ainda era muito menina ainda, não bancou, né? Não aguentou. E agora ela tava num movimento super assim, sabe? De ter equipe, de fazer o parto domiciliar. E aí veio a quarentena e acabou com as reservas que ela tinha. E aí ela fez uma vaquinha. Ela fez uma vaquinha porque ela ficou com medo de ir para a maternidade, porque a maternidade que ela teria possibilidade de estava sendo usada para Covid, então tem a questão do medo de também ficar exposta ao vírus, e ela fez uma vaquinha para as pessoas ajudarem ela com o que puderem, né, para conseguir bancar a equipe. E era assim, não era uma coisa, acho que era R$ 4.200, uma coisa, não era uma coisa muito expressiva, sabe? E aí eu ajudei, eu acho que eu até postei no grupo, né? Enfim, lembro? Isso, de Santos. E aí, assim, eu ouvi gente falando, tipo, ai, um luxo, né? Então, assim, as pessoas não entendem a importância do parto domiciliar, de um parto humanizado, e ainda enxergam como um luxo, como não é luxo a palavra que eu quero dizer, é como se fosse um capricho da pessoa, né? Sim. É que você falou, né, da gente mudar o jeito de nascer. Enfim, é isso. Não, e é difícil, poxa. E às vezes você vê até mulheres tendo esse tipo de comportamento. Mas a gente está no momento de transmutação, a gente está no momento que essas energias, eu acho que o coletivo já está mudando. Então a gente vê o quê? Crianças nascendo. Você ouvia falar de alergia a leite? Nunca. Então elas já estão nascendo para falar assim, olha, esse alimento não é para mim. Não é, vocês estão judiando de um animal. E, na verdade, não é nem só a judiação, é toda a química que vem junto com o pus e o sangue para se tornar branco o leite, né? Então, o glúten, quando eu como, nossa, eu sinto cólica. Então, para mim era normal. A gente acaba é normal ter aquela cólica na hora de ir ao banheiro. Não é normal. Não é normal. Júlia, 7 minutos. Então, eu vou ler aqui o poeminha. Mas estamos mudando e essas crianças... Que seja a mudança. Eu vou ler aqui, a deusa é a mulher do milho, fala do alimento. Aí tem um poema que fala assim... É que a gente... É isso, é também agradecer a Pachamama, né? A nossa mãe. A nossa mãe, ela vai nos nutrir. Ela é abundante, nunca vai faltar comida pra gente. Terra tem de monte, só saber usar, né? Então ela fala assim: eu lhe dou o meu peito, a terra, e amamento você com milho e grão, plantas e tudo para sustentá-la, tudo para alimentá-la, tudo para fortalecê-la. A grande entrega. Meu amor por você, o alimento, para que você possa viver, prosperar e crescer. Do meu peito à terra, porque eu amo você. Olha aqui meu filho chegando. Ai, que lindo! Olha o que ele tá comendo aqui. Quem tá comendo? Muito bem, banana! É isso, é não deixar alimento, né? Porque a mãe também tem culpa, os pais, né? Quando compra os industrializados, as crianças vão querer os industrializados. Então, sim, quando você deixa só fruta, às vezes não tá com fruta. Tá com fome? Tem certeza? O que você come? É uma coisinha. Come uma fruta, não quero. Então você não tá com fome, né? Então é também o perceber o fome. O que é o fome, na verdade. Sabe que eu tenho percebido que às vezes não é nem fome, é sede. Sim, eu falo muito, bebe água. É muito interessante isso, não é fome, é sede. Mas você acha que é fome? Que o nosso corpo, eu acho que não faz diferença, assim. Eu acho que ele...
Ele entende que precisa entrar algo e aí você automaticamente acha que é comida e de repente não, é água. Sei lá, tem uma explicação, com certeza. Então, nesse home office, eu falo, beba água, compre frutas, né? Para você não ficar doente. Como você fica doente? Cuidando. Então, compre uma mexerica. Primeiro que eu já peço, assim, eu acho legal, ainda mais quando tá em home office, sai, come, né? Não fica lá trabalhando e comendo. Mas já que é para comer, que coma frutas, beba água sempre. Algumas profissões eu acho que incentivam mais esse comer enquanto trabalha. Algumas profissões parece que fazem com que a pessoa se sinta mais bem sucedida se ela não tem tempo para comer. Olha que loucura. Tipo assim, eu não, porque não tenho tempo para comer. Não, tá muito corrido, eu tô cheia de coisa, sabe? É como se isso fosse como se isso significasse recompensa. É uma recompensa. Eu vejo muito a minha irmã, né? Ela trabalha, tem o dinheiro dela, mas o dinheiro dela todo vai em restaurantes. Porque é pra colocar, pra nutrir alguma coisa que ela não tá conseguindo nutrir, né? Eu bebo água e na mesma hora come a fome. Realmente, a gente tem que esperar nosso corpo acordar. Eu vou tomando água, demoro até para tomar água, e depois eu tomo água. Eu só vou me alimentar 2 horas da tarde. Se a gente for esperar de verdade o nosso corpo acordar e ter fome, vai demorar. Então, eu tenho percebido isso, sabia, Júlis? Eu tenho percebido isso. Eu acordo, por exemplo, meu pai tem estado esses dias em casa, ele já fez café, comprou pão e tal. Eu nem tenho fome, assim, eu acabo às vezes comendo porque eu sei que ele vai ficar feliz se eu sentar lá e comer e tal, mas assim, engraçado, eu tô tendo fome 3 horas depois, 4 horas depois de acordar só. Então eu tenho tentado respeitar esse sinal, assim. E outra coisa que eu queria que você falasse, eu não sei se você concorda, mas comer mais frutas e verduras não aumenta a felicidade? Assim, é vida! Eu fiz ontem, até fiz um vídeo. Eu tenho que começar a postar os vídeos, mas a gente aqui tem um pé, né, de laranja, mexerica. E aí você cheira, né, tanto óleo essencial. Você usa óleo essencial de laranja para quê? Alegria. É um cheiro que traz alegria. É vida. É isso que eu falo. A gente quer vida, a gente precisa de vida. E a vida vem através das plantas, das frutas, que elas estão aí. A função delas é nos alimentar. É isso. Sim. Não tem outro motivo das frutas, né? Por que teria uma fruta aí? Para nos alimentar. Né? E aí a gente vê que os principais, os animais mais fortes, o gorila é frugívoro, né? O elefante é herbívoro. Então, eles podem falar que eles não precisam de carne. É verdade. Mata essa história da proteína. Né? Oi? Acabou o tempo? Ainda não, geralmente fica um reloginho, daqui a pouco fica um reloginho aqui. Aí eu falo, Júlia, temos 30 segundos, entendeu? Olha, então eu vou te falar. A melhor coisa que eu fiz esse ano, investimento, foi o nosso carnaval. Eu fui com meus filhos. A gente foi para um retiro frugívoro. Só tinha frutas. Não tinha nem sal, azeite, nada. Era só frutas, verduras e legumes. Nossa, como que mudou perfeito. A minha vida, a dos meus filhos. Então, às vezes a gente precisa de uma vivência mais forte, mais radical, para a gente ver que eu estava fazendo com a minha vida. E eu que já me alimentava bem, senti dor de cabeça, porque a gente vai tirando o sal, vai tirando o açúcar. E a gente veio procurar o açúcar, né? Que é aqui na frente é o açúcar. E onde a gente encontra? Nas frutas. Então, a gente nasceu para ir buscar os alimentos nas árvores. Eu entendo que em alguns lugares as pessoas realmente necessitam de frutas e tudo mais, mas a gente dos animais, mas de fato, nosso organismo não precisa. E a gente não precisa comer tanto, a gente precisa comer menos, mastigar mais. Desgastar mais e desembalar menos. Exato.
Július, obrigada. Gratidão por ter aceitado o convite. Foi muito delicioso ter você aqui. Meninas, meninos, quem está aqui, muito obrigada. Eu vou encerrar, senão não vai ficar salvo. Um beijo. Boa semana!